Eu quero convidar a abrir a Bíblia no primeiro livro de Reis, capítulo 3. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 9. Vamos acompanhar essa leitura. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar a este grande povo? Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade de compartilhar a tua palavra mais uma vez e compartilhar, Pai, dessa rica história de Salomão. Que nós aprendamos com os acertos e com os erros de Salomão, que a tua palavra jamais escondeu. Pelo contrário, o Senhor sempre mostrou as fraquezas dos teus servos, para que nós compreendêssemos que nós também somos fortes e fracos, mas o Senhor nos ama acima de qualquer coisa. Obrigado pela tua bondade, em nome de Jesus. Amém. Nós temos seguido essa sequência no livro de 1 Reis, e eu queria compartilhar com a igreja hoje uma mensagem que eu compartilhei na sexta-feira de madrugada com a Confederação Nacional de SAF, na reunião de oração de 2 às 4 da manhã. E eu queria falar sobre pedidos devem ser acompanhados de forte propósito. Pedidos devem ser acompanhados de forte propósito. Quando casamos, nós assumimos um compromisso publicamente com a pessoa com quem nós estamos casando. E esse compromisso é um compromisso de fidelidade, é um compromisso de companheirismo, é um compromisso de trabalhar junto, de viver junto, no caso, até que a morte venha a separar. Só que, infelizmente, muitas pessoas falam, repetem as palavras que ficaram eternizadas nas cerimônias de casamento de uma forma muito automática. Não param para pensar na profundidade do que é assumir esse compromisso. Mas esse compromisso não é só assumido ali na hora da cerimônia. Esse compromisso ele é construído ao passar do tempo em que o namoro, que o noivado acontece, que a família dos noivos, do futuro casal, vê isso e percebe isso e começa a jornada do casamento, que é totalmente diferente do namoro e do noivado. Agora, verdadeiramente, são os dois, agora verdadeiramente com uma nova realidade, agora verdadeiramente com novos compromissos. E é aí que muitos acabam parando, estacionando. E por quê? Porque não tem firmeza naquele propósito que assumiu. Não tem firmeza no compromisso assumido. Muitos de nós, e nós vivemos hoje uma sociedade mais agressiva nesse aspecto, a marca hoje é não ter compromisso. A marca hoje é você não se comprometer, não se envolver demais, você não se dar demais. Eu vi hoje à tarde um recorte de uma coisa que o pessoal está fazendo direto agora nas mídias sociais, em que alguém oferece dinheiro para uma pessoa, se a pessoa fizer determinada coisa, às vezes um exercício físico, às vezes dançar, às vezes responder uma pergunta, e a pessoa ganha determinado valor. Foi muito curioso uma coisa. O cara parou um casal de namorados e fez um desafio para ele. Cada flexão que você fizer, eu dou R$20 para a sua namorada. E o cara falou assim: não sou escravo dela. E a garota ficou espantada. Aí o cara disse: você não entendeu. Cada flexão que você fizer, a sua namorada vai ganhar R$20. Pede para ela. O que eu vou fazer para ela? Eu não sou escravo dela.
E a garota ficou chocada, a garota falou assim, eu vou fazer. E vai ser para mim o dinheiro. Mas seu namorado, você escreve seu namorado? Não, ex-namorado. E o cara ficou ali, aí ela foi e fez acho que umas 5, sei lá, fez algumas poucas flexões, e ele da renda dela, ele tentou fazer muito. Aí o cara, eu vou pagar o dobrado para ela, em vez de dar 20, vou dar 40. Aí o cara foi e teve a coragem de falar assim, me dá metade agora. Ele, metade, você não fez nada. Ela é minha namorada, é a garota. Namorada não, ex. E o cara foi dar o dinheiro para a garota e ele falou para a garota, como é que você namora um cara desse? Mas é a realidade hoje. As pessoas não querem compromisso. As pessoas querem se beneficiar de alguma forma. E essa falta de fidelidade, ela se mostra em muitas coisas. Salomão foi um camarada, assim, para a gente realmente estudar bastante, ler diversas vezes a história dele. Eu já tinha lido várias vezes, mas agora estou tendo um olhar diferente sobre a história de Salomão, e eu estou assim, espantado positivamente e espantado negativamente com a figura de Salomão. Porque Salomão, na verdade, é um retrato do que muitas vezes nós somos. Pessoas que começam uma jornada caminhando bem, pessoas que começam um relacionamento indo bem, que começam o trabalho indo bem, que começam o seu relacionamento com Deus indo bem, mas que com o passar do tempo, aquilo vai se tornando uma rotina tal na sua vida, em que a pessoa simplesmente ela perde a noção do que ela realmente está fazendo, do que realmente ela é. E aí eu vou falar agora mais gravemente, para nós que somos servos de Deus, a coisa pega mais ainda, porque nós começamos a de repente a viver como a Bíblia fala, e a Bíblia vai chamar de maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. A gente começa a viver um casamento relaxadamente, começa a viver o nosso trabalho relaxadamente, começa a viver o nosso relacionamento matrimonial relaxadamente, começa a viver o nosso relacionamento com os nossos filhos, com a nossa família, com os nossos irmãos na fé, relaxadamente. E o que era para chegar a um grande final, se torna um peso, uma dor, como Salomão vai expressar no livro de Eclesiastes. Final da vida de Salomão, Salomão vai dizer, tudo é vaidade, nada presta, nada é bom, não tem nada de novo, tudo é a mesma coisa. A vida é cansaço, é enfado, é dor, é sofrimento. Um homem desiludido, mas desiludido pelas escolhas equivocadas que ele fez. E muitas vezes nós nos desiludimos na jornada cristã, nos desiludimos no casamento, nos desiludimos no relacionamento com os nossos filhos, as pessoas da nossa família, porque nós fizemos escolhas erradas. E nós vamos ver aqui 4 escolhas certas de Salomão. A primeira delas está no capítulo 3, versículo 25 e 27. Ele pediu a Deus sabedoria. Pouco tempo depois que ele está como rei, aparecem 2 mulheres. O texto vai dizer que eram prostitutas. As 2 dormiam, cada uma com seu filho. Uma delas esmagou seu filho morreu, e ela pegou o filho da outra e disse que era seu filho. A causa foi parar em Salomão. Salomão ouve a história e as mulheres não chegam a acordo, é meu, só tinha um vivo. Salomão, já sei o que eu vou fazer. Olha o que diz. Disse o rei, versículo 25, dividi em 2 partes o menino vivo, e dá-me a metade a uma e a metade a outra. Versículo 27, respondeu Davi, dai a primeiro o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. Salomão, ele tem aqui uma atitude, não há acordo entre vocês? Se fosse hoje, o pessoal vai fazer exame de DNA, né? Para comprovar. Não tem como provar? Não tem como fazer assim, vamos cortar na metade. Você fica com a metade, você fica com a outra. A mãe que tinha matado o seu filho ao dormir sobre ele, é justo.
A outra, que era a verdadeira mãe, não podendo ver seu filho ser morto, disse: então dai para ela. Melhor que eu perca meu filho do que vê-lo morrer. Salomão entende pela atitude de que essa sim era a verdadeira mãe. E ele começa bem porque ele inicia da forma correta o seu reinado. Ele pede a Deus sabedoria e ele tem a oportunidade de agir com sabedoria. Deus lhe dá uma estratégia, ele usa essa estratégia ao observar a resposta daquelas mulheres, ele toma a decisão certa. Que era uma decisão difícil, ele não tinha como saber quem realmente era a mãe daquela criança. A criança era pouco tempo de nascida. O pessoal brinca dizendo que criança recém-nascida é tudo com cara de joelho, né? É tudo com a cara feia, não tem essa coisa de ter lindinha maravilhosa, não. Aí eles têm uns traços parecidos do pai ou da mãe, mas é tudo igual. E ali então Salomão pediu e teve sabedoria de Deus. Ele faz uma coisa muito interessante, está no capítulo 6, serão 5, versículo 2, que diz assim: e então Salomão enviou mensageiros a Hirão, dizendo. Aqui Salomão vai se unir ao rei de Tiro, que anteriormente, quando seu pai reinava, ele era aliado de Davi, ele era amigo de Davi. Houve momentos que Davi, perseguido por Saul, ele protegeu Davi. Então, o que Salomão começa a decisão que ele toma no início do seu reinado? Ele busca apoio em pessoas que no passado recente apoiaram seu pai, pessoas amigas, pessoas de confiança. Salomão sabia que o seu pai viveu muitas guerras. Salomão viu que na sua própria casa irmãos se levantaram para derrubar o próprio pai, como acontecia em outras nações. Então Salomão, quando ele assume o reino, ele procura então se cercar de gente que poderia ajudá-lo, gente que tinha experiência, gente que conhecia o seu pai, que conhecia os seus propósitos, que conhecia a nação de Israel, e ele se aliou a pessoas que poderiam ajudá-lo. Quando nós começamos um casamento, quando nós começamos um relacionamento, nós temos que buscar isso de Deus, sabedoria, como agir nos momentos de tensão, porque todo namoro, todo noivado, todo casamento tem um momento de tensão. Tem aquela pessoa que o marido que vai fazer alguma coisa na cozinha, parece que passou um tufão na cozinha, suja tudo, suja toda a louça. Aí tem a mulher que é organizada, que não gosta daquilo, aí aquilo vira um momento de briga, vira um momento de sessão. Então tem que ter sabedoria para lidar com aquilo. Vai reclamar? Não vai reclamar? Vai ajudar a lavar a louça? Vai ficar quieto ou vai ficar quieta? Né? Muitos casais brigam por coisas pequenas. E essas coisas pequenas vão criando muros que causam problema. Muitas das vezes nós birramos com Deus por causa de coisas pequenas, que não são tão importantes. Salomão buscou apoio de gente que caminhou com seu pai. Seu pai foi um homem bem abençoado, porque ele caminhou com Deus, ele buscou ouvir a Deus. Às vezes nós nos associamos com pessoas que vão se tornar laços no nosso caminho. Salomão buscou se associar com pessoas que ajudariam. Quando um casal é recém-casado, ele deve procurar conviver com casais mais experientes do que eles, para poder aprender, para poder ir bem. Quando eu estou num trabalho, eu estou chegando numa empresa, eu devo procurar ouvir as pessoas mais experientes daquela empresa, ver como as pessoas trabalham, como as coisas acontecem, para que eu possa me relacionar bem. São exemplos positivos de Salomão. A terceira coisa que Salomão fez foi ter cuidado com a casa de Deus em primeiro lugar. No capítulo 6, versículo 1, vai dizer assim: no ano 480, depois de sair os filhos de Israel do Egito, Salomão, no ano 4 do seu reinado sobre Israel, no mês de Ziv, isto é, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. Vamos relembrar, Davi está para morrer. Davi chama Salomão: você vai reinar no meu lugar.
Deus não me permitiu construir o templo, mas eu tenho aqui a madeira, eu tenho aqui as pedras, tenho praticamente todo o material. Você construirá o templo. O Senhor disse que você vai construir. E o que Salomão faz? Ele gasta um tempo do seu reinado tomando pé da situação, resolvendo algumas arestas que tinham que ser resolvidas, que estão apresentadas no capítulo 2 e 3. Ele tira do seu caminho algumas pessoas que poderiam ser laços, poderiam ser problema. E ele então, no 4º ano, tudo estabelecido, as alianças feitas, material comprado, coisas acessíveis a ele, o que ele faz? Ele vai cumprir o propósito que o seu pai tinha falado para ele, uma ordem que o seu pai tinha dado para ele, de uma revelação que Deus tinha dado a Davi. Você, Davi, não vai construir, mas o seu filho Salomão vai construir. E ele cuida da casa de Deus em primeiro lugar. Num casamento, tanto o homem quanto a mulher tem que cuidar com muito zelo um do outro. Cuidar das coisas de casa. Quando a gente fala cuidar um do outro, gente, não é só comprar um perfume, comprar uma roupa, ter uma roupa bem arrumada, uma roupa bem passada, bem lavada. Não, não é só isso não. É ter o carinho, é ter o companheirismo de fazer as coisas. A gente estava brincando de família ontem, a Rosa, né? Eu disse que eu tenho uma cunhada que ela é meio bajuladora, minha e do meu irmão, que são os 2 cunhados que ela tem. Ela adora quando a gente faz comida para ela. Ela fica toda satisfeita. Aí eu brinquei, sabe por que, Rosa, que ela gosta? Porque o meu irmão, que é casado com ela, não sabe fazer nada de cozinha. Só que a gente também não sabia. O meu irmão mais novo também não sabia. Mas nós aprendemos. Tem muita coisa que quando nós casamos, nós não sabemos fazer. Quando nós começamos um trabalho, nós não sabemos fazer. Mas nós temos que aprender. Quando nós começamos a caminhar com Deus, nós não sabemos como orar direito. Nós não sabemos a importância da oração, nós não sabemos a importância de ler a palavra de Deus, nós não sabemos a importância de estar em momentos como esse de comunhão, ou como nós tivemos ontem, depois da reunião das mulheres, do encontro das mulheres. A gente vai aprendendo. Então Salomão, ele aprendeu a importância de cuidar da casa de Deus, e ele começou a fazer, procurou fazer da melhor forma, procurou trazer uma boa equipe, supervisionou, colocou os melhores materiais, colocou as melhores coisas, procurou as melhores peças para colocar, buscando fazer tudo como Moisés tinha dito para o povo de Israel que seria. O cuidado com a casa de Deus foi uma coisa muito acertada na vida de Salomão. Uma outra coisa que foi muito acertada na vida de Salomão está no capítulo 8, versículo 22, quando Salomão vai falar assim, na consagração do templo: pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus e disse: ó Senhor, Deus de Israel. Ou seja, Salomão busca a presença de Deus. Se você parar para observar, para raciocinar, você vai saber que Salomão já estava convencido de que ele era verdadeiramente o rei de Israel. Salomão estava convencido de que podia contar com aquelas pessoas que apoiaram o seu pai. Salomão sabia que ele ia construir o templo, porque o seu pai deixou os materiais. O seu pai disse que Deus havia falado a ele que ele haveria de fazer. Deus já havia falado para Salomão que ele haveria de fazer. Mas mesmo com todas essas convicções, mesmo com todas essas informações, Salomão buscava a Deus. E aí vai uma coisa muito importante para nós construirmos relacionamentos sadios com Deus, com a esposa, com o esposo, com os filhos, no local de trabalho, é de nós sempre estarmos buscando a Deus a direção. É de sempre buscar saber do Senhor o que o Senhor quer. Gente, isso é das coisas mais simples da vida. Como, por exemplo, você está andando de carro e você pergunta: Senhor, eu tenho que fazer esse trajeto, é esse o caminho que eu vou ter que fazer mesmo hoje?
esse caminho. Às vezes não vai ter uma morte, não vai ter um desastre, mas às vezes aquele caminho está engarrafado e você vai perder muito tempo. Às vezes aponta-se um caminho que você não conhece, é um lugar que de repente pode ser ruim de andar com o carro, não é que seja perigoso, que tenha assalto, mas que de repente é um lugar bom. Por exemplo, aqui em Cabo Frio, quem não conhece a região que o pessoal chama de roça, você querer cortar por ali de noite é um problema muito sério. Aí o José Alfredo tem um sítio ali na região de São Jacinto, que tem a estrada que vai para lá, que tem um pedaço dessa estrada que é perigoso. Né? Nós fomos há alguns dias atrás, o Alfredo completou 69 anos de idade, aí convidou eu e a Rose para estarmos juntos. Nós fomos com esse sistema que tem chamado Waze, e eu achei estranho, a Rose achou estranho, porque o caminho estava apontando outro caminho. A gente já tinha ido lá uma vez, há um ano atrás. Aí eu falei, Rose, tem alguma coisa errada nisso aqui, mas por enquanto está indo para aquele lado, mas é um caminho diferente. Nós fomos, chegamos, né? Mas chegamos meio na dúvida. E ainda chega lá o nome do sítio, é o nome de uma pessoa que eu nem sei quem é. Aí fica mais difícil. Se fosse sítio da Marilda, sítio do Zé, sítio da Ilma, mas era um nome totalmente tipo assim, sítio do Ezequiel. Eu não conheço ninguém da família do Zé Alfredo que se chama Ezequiel. Mas vamos ver, chegamos. Né? Na hora de ir embora, falei com a Rosana, não vamos voltar por esse caminho não. Esse caminho estava muito cheio de lama, estava muito esquisito. Eu sei que a gente desce aqui, vira direito e vai direto. Aí o Reis vai mostrar para a gente o caminho por aqui. Aí nós fizemos. Né? Só que o Reis fazia o quê? Toda hora o Reis jogava a gente para ir pelo outro lado, para pegar o outro caminho. E lá o pessoal conversando, né? Está lá conversando, falando como é que está a vida, aquelas coisas. Mas duas pessoas, quando foram para lá, o Reis também indicou um caminho diferente e a pessoa também ficou com medo porque estava se sentindo perdida. E o que, que a gente fez esse tempo todo? A gente teve as nossas inquietações, mas pedimos o quê? Senhor, mostra, dá-nos paz se é esse caminho mesmo ou não que a gente tem que fazer. Muitas casas, ônibus passando, mas não era o caminho que a gente tinha feito da outra vez. Talvez fosse até um caminho melhor do que eu fiz da outra vez, mas do que eu fiz da outra vez foi até mais reto. Né? Então a gente tem que pedir a Deus. Quando o Instituto Presbiteriano de Cabo Frio fechou, e nós tivemos que ver uma escola rapidamente para a Letícia, nós pedimos a Deus, Senhor, mostra qual é a escola. Mostra para a gente qual é a escola. Quando nós compramos a casa que nós acabamos de construir, Senhor, essa casa a gente já tinha procurado em vários lugares. Buscar a direção de Deus sempre e sempre. Salomão fez isso. Parabéns para Salomão. Parabéns para Salomão, porque ele iniciou o seu governo de uma forma correta, pedindo a Deus sabedoria. Parabéns para Salomão, porque ele buscou apoio das pessoas que apoiaram seu pai no passado em momentos de crise. Parabéns para Salomão, porque ele teve cuidado com a casa de Deus, de fazer o melhor. E parabéns para Salomão, porque ele buscou a Deus. Só que aí os anos passam. E com Salomão também passou. E aí Salomão pisa na bola. Salomão faz uma coisa que é muito comum em nós. Baixamos a guarda. Houve um lutador chamado Mike Tyson, que era um lutador que ele não tinha técnica nenhuma para lutar. Ele ia lutar e ele simplesmente saía desferindo golpes, tudo quanto que era jeito. Saía dando burdoada, soco direita, esquerda, ele não tinha técnica nenhuma. Ele sabia que uma hora ele ia acertar um soco e ia derrubar o cara. E geralmente ele derrubava
no que a gente chama de primeiro assalto, no máximo no terceiro assalto ele derrubava o cara, porque o cara ficava cansado. Daqui a pouco uma hora o cara baixava a guarda. O que é baixar a guarda? No boxe você tem uma posição correta de colocar as mãos para se proteger, para não ganhar o soco aqui, que é um soco mais fatal. Então você fica com a mão assim, se você baixa a guarda, o soco entra. Né? Baixar a guarda é quando o soldado que está na guarida, em vez de estar com a arma na sua mão, olhando, ele bota a arma embaixo, ele guardou aquilo que estava protegendo ele. Tem vezes que nós baixamos a guarda. Quando baixamos a guarda, nós ficamos vulneráveis para o fracasso, para romper. É assim que muitos casais cometem adultério. Baixam a guarda, porque acham que não vai acontecer nada, acham que aquela carona, aquela brincadeira, aquela intimidade a mais com alguém não vai dar problema. Fazer aquela compra sem o outro saber, se assumir compromisso financeiro sem ter conversado com o outro, não vai ser problema. Então baixa a guarda, o que antes fazia junto, o que antes não deixava de fazer junto, o que antes comentava junto, agora já não faz mais. Na vida cristã, na nossa caminhada com Deus, a gente começa com a desculpa de que Deus conhece o meu coração e eu começo a relaxar, digo, mas Deus sabe que eu sou sincero, Deus sabe que nós somos sinceros e Deus sabe quando nós nos acomodamos ao pecado. E o diabo é aquele que, como diz o mineiro, né, come pelas beiradas. O diabo não vem para botar uma coisa no nosso caminho de cara para arrebentar com a gente. Ele vai pegando aos poucos, vai semeando aos poucos a desconfiança, o medo, a vergonha, a mentira, e a gente vai se acomodando, vai fazer aquilo que a Bíblia diz para a gente não fazer em Romanos capítulo 2. Não tomeis a forma do mundo. Não tomeis a forma, não vos amaldeis, não vos conformais com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E Salomão baixou guarda 3 vezes que nós destacamos. 3 vezes que foram cruciais para que Salomão chegasse ao final da vida e tivesse amargura no seu coração. 1 delas no capítulo 11, versículo 1 e 2, quando diz assim: ora, além das filhas de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteria o coração para seguir os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor. A primeira coisa errada que Salomão fez foi estabelecer alianças com pessoas que Deus havia proibido ao povo de Israel. Nós não podemos estabelecer alianças com pessoas que andam contra Deus, com pessoas que não querem saber de Deus, com pessoas que negam a Deus, com pessoas que querem profanar o nome de Deus. Essa semana aconteceu uma coisa terrível nos Estados Unidos. Um rapaz que tinha uma prática, restaurando uma prática que já havia nos Estados Unidos, que acontecia na Grécia, em outros povos, que era de sentar em lugares públicos, em escolas, e discutir, conversar sobre algum assunto, no caso ele pela fé, os valores cristãos. As universidades norte-americanas se notabilizaram por pastores, professores, que ficavam nos campos, sentados com os alunos, discutindo sobre a fé, discutindo sobre Deus, discutindo sobre a Bíblia. Uma pessoa criada por uma família cristã matou aquele rapaz. E aqui no Brasil nós temos uma coisa vergonhosa. Homens e mulheres que por esse rapaz Charles Kirk ser cristão disseram: bem feito. Um camarada que se diz um professor de história,
que vive debochando dos personagens da história, falando mal dos personagens da história do Brasil, mostrando uma vez sarcástica algumas coisas da história do Brasil, comemorou num vídeo a morte do cara e debochou daquelas crianças que agora estavam sem o pai, e disse assim, agora elas estão melhor sem esse pai, e rindo. Não estabelecer alianças com pessoas assim, como hoje a internet é se faz. Eu não sigo um camarada desse, eu não curto os vídeos dele, e quando aparece, começa a ver mais o que ele vai falar, quando caminha na linha do sarcasmo, eu nem acabo de ouvir. Porque eu não vou me alimentar de um homem que debocha dos outros. Eu não vou me alimentar de uma televisão que só coloca lixo. Nós temos um problema muito sério com a TV aberta no nosso país, que não é só a Globo. É a Globo, é a Bandeirantes, a Record, o SBT, os canais oficiais, como a TV Brasil, que só colocam coisas contrárias à palavra de Deus. Eles têm jeito de divergir? Tem. Mas eu não sou obrigado a assistir. Tem um canal oficial do Brasil, oficial porque pertence ao governo, que não passa uma única coisa positiva sobre a igreja evangélica. Mas se você ligar nesse canal, você ficar 4 horas assistindo aquele canal, você vai ver diversos filmes, diversos documentários falando sobre o candomblé, sobre a Umbanda, sobre outras religiões místicas. É democrático, é cultural. Nós evangélicos não somos. O que eu faço? Eu vou ficar vendo aquele canal? Eu não vejo. Só que alguns de nós começamos a estabelecer alianças com coisas que são proibidas. Tem gente que diz que é crente, mas como diz o pessoal, não sai de casa sem ver o horóscopo. Tem gente que diz que é crente, quando acontece uma coisa, bate na mesa, na madeira 3 vezes e diz isola. Tem gente que é crente, que tem mandiga de crente, está amarrado no nome de Jesus, para qualquer coisa. Ontem eu brinquei com uma pessoa que estava aqui, porque é a segunda vez que ela veio na igreja e estava sem luz. Aí eu brinquei com ela, pô, você vai o pé frio, ela. Está amarrado no nome de Jesus, levou como se fosse uma coisa mesmo certo que estava falando. Isso não é pé frio, nós não somos pé frios. Tem a soberania de Deus. A luz chegou um pouco depois do horário que a gente tinha programado, chegou a luz. E tem gente que tem umas manias dentro da igreja, não entra na igreja com o pé esquerdo, porque dá azar, né? Vai casar, tem que fazer algumas coisas, não pode fazer. Isso é mandiga, gente. Isso não é bíblico, não. Alianças perigosas, alianças proibidas pela palavra de Deus. Cuidado com as pessoas com quem você se alinha. Cuidado com o que você busca ouvir diariamente na sua casa. Você bota lá a sua televisão, você bota lá a sua internet. Ah, pastor, mas a gente não vê a Globo, não vê o jornal, é melhor não ouvir mesmo o jornal da Globo, o jornal da Bandeirantes, mas você não ouvir. Porque é tudo modificado, tudo adulterado, é tudo realmente para perverter. Procure outras coisas, procure outros canais, onde a gente tem um acesso à internet. Assista as pregações, reassista as pregações da igreja, assista as pregações da igreja presbiteriana de Pinheiros. Se você não quer ouvir o seu pastor de novo, assiste a igreja presbiteriana de Pinheiros, assiste a presbiteriana do Rio de Janeiro, a presbiteriana de Cabo Frio, a presbiteriana unida de São Paulo, a oitava presbiteriana de Belo Horizonte, assiste a presbiteriana de Belo Horizonte, a igreja presbiteriana de Monções, lá de Cunaí, meu cunhado é pastor, da igreja batista, da igreja congregacional. Se alimente da palavra de Deus, se alimente. Mas muitos de nós ficamos vendo programas que só fazem debochar do Evangelho, debochar da igreja, ter escárnio com as coisas de Deus, mas nós estamos lá firme vendo, dizendo que absurdo fazerem isso,
Que absurdo passar um negócio desse. Como é que pode você estar lá dando ibope para aquilo? Não veja. A segunda coisa errada que Salomão fez, baixou a guarda, é que essas alianças o levaram a pecar. Olha o que diz no meu capítulo 11, versículo 4 ao 6. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era de todo fiel para com o Senhor seu Deus, como fora com Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. E assim fez Salomão, que era mau perante o Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Salomão, de conhecer o único Deus, o Deus de toda a terra, o Deus como Davi cantou, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, todas as nações virão e adorarão ao Senhor Deus de Israel, o único e verdadeiro Deus. Ele passa disso, seu coração se corrompe naquelas alianças para agradar as suas esposas, ele permite que elas construam os altares, ele permite que elas façam os seus cultos, e ele começa a participar. Não, tem que dar apoio à minha esposa, você não deveria nem ter casado com aquela pessoa. E Salomão fez essa escolha, e isso trouxe desgraça sobre a vida dele, sobre a família dele e sobre o povo de Israel. Porque se você prestar atenção no texto, vai haver diversos momentos que vai dizer que não andou como andou Davi, o seu pai. A referência da vida de Salomão era o seu pai, um homem que andou com Deus, um homem que foi tido como um homem segundo o coração de Deus, um homem que cometeu pecados, um homem que muitas vezes foi negligente, mas que apesar de tudo isso, Deus o descreve como um homem segundo o seu coração. Porque Deus olha para nós, não aquilo que nós enxergamos e nós vemos que os outros enxergam. Deus olha para nós aquilo que só Ele pode enxergar. E quando Deus deixa registrar que Salomão não andou como Davi, o seu pai, é porque Deus conheceu o coração de Salomão e entendeu que Salomão, apesar de toda a experiência pessoal que teve com ele, apesar de ver tudo que Deus fez através de Davi, apesar de dar a ele uma missão, ele cumprir essa missão, Salomão desviou o seu coração de Deus e foi a outros deuses, se prostituiu, profanou a casa de Deus. E aí está o terceiro erro de Salomão. As experiências extraordinárias não foram perpetuadas em seu coração. Versículo 11, capítulo 11, versículo 9, vamos ler juntos? Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviara o seu coração do Senhor, Deus de Israel, que 2 vezes lhe apareceu. Olha só que coisa incrível. Eu não lembro. Pode ter tido, mas eu não lembro da história de Davi, de que Deus tenha falado com Davi como falou com Salomão. Eu não lembro. Eu sou muito ruim de guardar detalhes. Mas o que eu lembro, Deus não falou com Davi da forma como falou com Salomão. Deus apareceu para Salomão por 2 vezes. Nós vimos hoje de manhã na escola dominical 5 homens tiveram essa experiência impactante com Deus. Todas elas, esses homens caíram com o rosto no chão, porque grande era a presença de Deus. Salomão teve um privilégio que poucos tiveram. Deus apareceu para ele e falou com ele. Só que, gente, não adianta ter uma experiência impactante. Não adianta ter uma experiência extraordinária. Hoje, Dona Luzia falou da sua experiência no dia da ceia, quando Deus a desafia e ela faz um propósito com Deus, ela é curada. Ótimo, maravilhoso. A gente não pode ficar só nisso. Algumas pessoas, quando vão contar na sua vida, da sua conversão,
é o passado. Ficou lá atrás. De lá para cá não tem mais experiência nenhuma nova. Não tem mais nada que aconteceu, não tem nada mais extraordinário, porque ficou só naquele fato lá atrás, 30, 40, 50 anos atrás. Né? Quando estava na mocidade da igreja, querendo desmutuar, estava vivendo umas experiências fantásticas, umas coisas tremendas de Deus. Como um dia que um amigo nosso que ia pregar no evangelismo, houve uma chuva em São Gonçalo, e um raio caiu lá no poste, cortou o fio de eletricidade. Estava chovendo, aquele fio enrolou no rapaz e ele não recebeu descarga. Aquilo foi um milagre de Deus. Aquilo foi um milagre. E o fio ficou parado lá numa poça d'água e ele estava achando de chinelo e ele não recebeu a descarga elétrica. Não era fio de telefone, era fio elétrico. O fio que passa no poste ele tem uma tensão maior. Mas eu não posso ficar preso a isso. Aquilo foi, eu estou hoje com 59 anos, foi há 40 anos atrás, 38 anos atrás. Foi uma experiência fantástica, foi uma experiência extraordinária? Sim. Mas eu não posso ficar preso a essa experiência, só ter essa experiência. Eu preciso viver a minha vida com Deus de uma tal forma que essas experiências me conduzam a ter novas e mais novas experiências. E o grande erro de Salomão, que Salomão teve aqueles 2 momentos extraordinários com Deus, 2 momentos arrebatadores, 2 momentos realmente assim fora do comum, mas ficou naquilo. Aquilo não gerou nele um temor maior, não gerou nele uma sede maior de Deus, não gerou nele um temor de obedecer, não se afastar dos propósitos de Deus. Pelo contrário, ele com o passar do tempo, passar dos anos, começou a relativizar. Como acontece muitas vezes no casamento. No casamento vai passando os anos, em vez do homem e da mulher frutificar, semear cada vez mais o carinho, o amor, o respeito, o cuidado, o zelo, começa a deixar de qualquer jeito. A casa já não é mais arrumada como antes. Tanto o homem quanto a mulher já não cuidam mais da aparência como antes. Não se preocupam de tomar um banho gostoso, de passar um perfume. O homem de fazer a barba, de estar arrumado para sair com a esposa. A esposa se preocupa mais em arrumar o cabelo, pintar a unha, estar arrumado com uma roupa bonita. A casa fica bagunçada, a comida é feita só aquele trivial, arroz, feijão, uma carne qualquer, um legume qualquer. Já não tem mais vontade de sair, se sai não quer sair de mão dada. Isso tudo, meus filhos, vai quebrando, criando barreiras. Eu tive exemplos na minha mocidade extraordinários sobre isso, exemplos bons e exemplos negativos. Eu sei que alguns casais, por exemplo, não ficam andando muito de mão dada, não é porque não gostam, é porque não foram acostumados. Não foram acostumados. Essa coisa de andar de mão dada, dependendo do contexto, não era nem bem vista dentro das famílias, nem para o casal. Mas eu conheci um casal que admirava muito, seu Amador e Dona Madalena. Eu já falei aqui sobre esse casal. Dona Madalena morreu 3 meses depois, seu Amador também se foi. E ele falava: se Madalena morrer primeiro que eu, meu amor for primeiro que eu não vou resistir muito tempo. E a Dona Madalena falava a mesma coisa. E era legal ver aquele casal idoso, de bengala, irem juntos para a igreja. Eles iam andando, andavam uma distância de mais ou menos 1 quilômetro para chegar na igreja, e era uma distância que na volta eles tinham que subir. Na ida eles desciam, na volta eles subiam. E seu Amador só permitia, foi o meu grande privilégio, que eu desse a mão para a Dona Madalena, para ela subir os degraus, os 5 degraus da igreja presbiteriana de Mutuá. Ele não deixava mais ninguém. Depois dele, há um único homem que
podia dar o braço para a dona Madalena era eu. E não era por ciúme, é porque ele tinha o prazer de amparar a esposa dele. Com um detalhe, tá? Quem usava bengala? Seu amador. Mas para ele, aquela satisfação de dar a mão para sua esposa, para ela subir aqueles degraus, aquilo era um presente, era um privilégio. Algumas vezes o seu amador deixou eu fazer isso. Mas o privilégio era dele. Porque aquilo era uma forma que ele, como ele falava, né, de honrar, de mostrar o amor dele. Nós temos experiências extraordinárias com Deus. Oração, experiências de socorro. E essas experiências precisam ser renovadas todos os dias. Não é todo dia que a gente vai ter uma coisa extraordinária. Não é todo dia que Deus vai falar no nosso coração de uma forma impactante. Nós estávamos aqui cantando o hino 108, que é um hino que toca muito no meu coração. E Deus tocou muito no meu coração. Eu vou saber cantando essa música, me lembrando de vários fatos da minha vida, da minha família. E lembrando de momentos que a minha mãe cantava esse hino, que o meu pai cantava esse hino, que a igreja que eu frequentava cantava esse hino, de uma vez que eu vi num culto fúnebre, uma igreja com mais de 3.000 pessoas cantando esse hino, chorando. Sou feliz com Jesus. E Deus toca no nosso coração nesses momentos, numa oração. A oração que agora há pouco foi feita aqui, oração de gratidão pelas crianças, mas não só pelas crianças em si, mas porque de manhã tivemos um bom número de crianças, de noite tivemos um outro número de crianças, e Deus está trazendo de volta crianças na casa dele. E como é bom ter crianças aqui. Oração de gratidão, oração que vê o que Deus está fazendo. Nós não podemos ficar presos ao passado, às perdas do passado, às derrotas do passado, às dores do passado, às experiências boas do passado. Elas devem servir, como diz Jeremias em suas lamentações, quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. Salomão pediu sabedoria a Deus e foi elogiado por Deus por conta disso. Ao seu pedido, Deus faz para ele, de dar mais para ele do que ele pediu. Deus dá sabedoria, Deus dá reconhecimento, Deus dá poder, Deus dá dinheiro. Deus faz com que Salomão reine durante 40 anos sem ter guerra. Foi um reino de paz, mas Salomão, por conta da sua negligência, por conta de baixar a guarda, estabeleceu alianças com pessoas que ele não deveria se alinhar. Ele se deixou levar por essas alianças e se tornou uma pessoa idólatra. Salomão ficou preso àqueles momentos espetaculares com Deus no início do seu ministério, e por isso Deus diz: olha, Salomão, você quebrou a aliança que eu fiz com o seu pai. Eu vou preservar a herança do trono para a família de vocês, por amor ao seu pai, não por você, mas o reino será dividido. E quando Salomão morre, o reino é dividido. E dura 400 anos, até que quando vem a guerra final que destrói o templo. Quando na Babilônia invade, destrói o templo, espalha o povo, e aí as coisas acontecem duramente ainda com Israel. Que eu e você possamos agir como Salomão no início, mas não só no início, sempre. Começar da forma certa, buscar o apoio das pessoas que nos fazem caminhar com Deus, cuidar das coisas de Deus e buscar sempre a Deus. E que nós nos afastemos de fazer o que Salomão fez de errado. Estabelecer alianças com pessoas que Deus já disse que a gente não deve estabelecer, não se deixar dominar por essas pessoas e não ficar só de lembranças do passado. Construir experiências maravilhosas hoje,
para fortificar a nossa fé. Que Deus nos abençoe.